pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elizabeth Lessa, eu sou proprietária da Lessa Consultoria e eu tenho esse canal aqui no YouTube, que é o Iagora DP, falando sempre sobre temas de departamento pessoal, recursos humanos, e eu tenho uma playlist que chama Causos de RH. E hoje o caos que eu vou trazer é sobre minha pessoa mesmo, aconteceu comigo. É sobre o assunto é um pouco tenso, hoje em dia está muito em voga, cada dia mais as pessoas estão falando sobre esse assunto, estão conseguindo se expressar. As empresas hoje, as empresas maiores têm o seu setor de compliance, tem um RH bem ativo, mas na minha época o problema é que o RH era eu mesma e eu acabei sofrendo esse assédio. Assim, assédio moral. Eu acho bom também trazer, antes de eu falar sobre o caos, sobre o que aconteceu comigo, o que é assédio moral. Hoje em dia, quando eu aplico uma advertência num colaborador, no empregado, alguns deles, não todos, mas alguns já falam: ah, isso é assédio moral, isso você está me assediando. Gente, assédio moral vai muito além disso. Assédio moral é quando... Primeiro que não tem hierarquia, tá? Não é do chefe, do líder para o liderado, não é do chefe para o subordinado. Ele pode ser também de parceiros do mesmo nível hierárquico e pode ser o contrário também. Um subordinado pode praticar assédio moral com o seu líder, com o seu chefe. Então, o que é assédio moral? Assédio moral é tudo aquilo que você inferioriza a pessoa, que você diminui, que você causa, que você constrange, que você humilha repetitivamente. E aqui eu vou explicar muito bem o que aconteceu comigo, que vocês vão ver o que é então assédio moral. Então, o que não é assédio moral? O que não é você ocasionalmente receber uma advertência, desde que você tenha praticado mesmo aquele erro no seu trabalho. A empresa necessita que você mude de cidade, porque a demanda mudou para outro local. Então isso também não é assédio moral, tá? A não ser que seja perseguição. Fica mudando você para lá e para cá, para lá e para cá, sem ter aviso prévio, ou avisando previamente, ou então você verifica que não há necessidade, é só mesmo para... Parece que está fazendo isso para você pedir a conta, tá? Então, isso você tem que analisar bem. E antes de você achar que você está sofrendo um assédio moral e correr atrás dos seus direitos, procure um advogado trabalhista sério. Então, eu vou falar do que aconteceu comigo, o meu caos. Eu trabalhava numa empresa grande, onde tinham 4 sócios. E eu era gerente de RH. E eu comecei a perceber algumas atitudes diferentes de um dos sócios. E era o sócio que era mais difícil de lidar. Não era só eu que tinha esse problema com ele, eram todos os funcionários da empresa, a não ser aqueles que, podemos falar assim, que ele era acariciado com a boa vontade dele. Então, esses não sofriam na mão desse diretor. Ele nunca ia na minha sala, nada, ele nem ligava para o RH, quem ligava mais eram os outros sócios, mas eu acabei percebendo algumas coisas e descobri uma coisa que até hoje eu penso que eu não deveria ter descoberto. Mas eu fiquei na minha, eu fiquei muito ruim com aquela situação e fui pedir demissão. E eu tinha acabado de fazer um trabalho muito excepcional nessa empresa, que ela cresceu assim, em um mês, para você ter uma ideia, eu tive que contratar 150 pessoas. Então eu fiz um trabalho bem legal, estava todo muito, muito feliz comigo, mas eu fui pedir demissão para uma das sócias que eu tinha um apreço e conseguia conversar com ela com mais tranquilidade. E ela falou: não vou aceitar sua demissão, quero saber por que você está fazendo isso. E eu comecei, lógico, eu já estava num grau que eu já estava... vendo hoje para trás, eu já estava entrando em depressão. Eu estava num grau que eu estava muito nervosa, porque em casa, na época, o meu salário era o maior, meu marido ele trabalhava, mas o meu salário era o maior, então era complicado. Eu pedi demissão, mas eu cheguei num momento que não dava mais. Daí falou: não, você vai me contar o que está acontecendo. Eu caí na besteira e contei para essa outra diretora o que eu havia descoberto, o que estava acontecendo.
Desse dia em diante, minha vida virou um inferno. Por quê? Ela acabou contando para um outro diretor e que mencionou o meu nome, que eu havia falado. De tanto que ela me pressionou, eu acabei falando e ela fez com que eu permanecesse na empresa. Esse diretor, que eu descobri o que estava acontecendo, realmente estava acontecendo, mas é lógico que ele falou que não, que eu que era louca. E assim, e começou aí meu inferno. As ligações externas eram gravadas, mas o que era de ramal para ramal não era gravado. Então ele ligava no meu ramal e falava assim para mim: você não sabe do que eu sou capaz. Daí eu falava assim: não, fulano, eu sei do que você é capaz. Ele falou: não, você nem imagina do que eu sou capaz. Daí o que aconteceu? Ele me tirou da minha sala grande, que era uma sala maravilhosa, que eu tinha conquistado depois de tanto tempo, me colocou num cubículo. Ele começou a proibir de as pessoas conversarem comigo. Ele me humilhava. Ele tinha amizade com algumas pessoas importantes na cidade. E ele me chamava na sala dele sozinha e começava a me ameaçar na frente dessa pessoa, falando o que poderia acontecer comigo. Assim, e tudo que eu falava, essa pessoa que eu contei, ela até acreditava, mas ela era uma pequena parte. Então ela ficava: Beth, vai, cuidado, que não sei o que, mas eu falei: pessoa, eu quero sair, eu não quero mais. Não, a gente vai resolver isso, a gente vai resolver. Daí eu comecei a ficar em depressão. Eu ia todos os dias trabalhar chorando. Eu ia chorando de casa até lá, no caminho todo eu ia chorando. Eu chegava lá morrendo de medo. Quando eu saía de lá, eu tirava foto da minha sala, de cada coisa, como estava em seu local, porque eu tinha medo que ele plantasse alguma coisa dentro da minha sala e chamasse a polícia falando que era meu. Até isso passou pela minha cabeça. Como eu disse, as pessoas não falavam mais comigo, eu era gerente de RH. Ele proibiu das pessoas falarem comigo. Nisso eu já tinha procurado uma psiquiatra, a psiquiatra queria me afastar de qualquer jeito. Eu falava assim: não, eu não vou deixar os meus funcionários na mão dessa pessoa, eu não vou. Até que chegou um ponto que não dava mais. Eu não tinha mais vontade de sair da sala, eu comecei a engordar cada vez mais, comecei a ficar enorme, nossa, comecei a pesar muito. E ela falou: você vai se afastar. Até que eu me afastei em dezembro daquele ano. Eu já estava indo em psicóloga também, em psiquiatra. E eu me afastei. Quando eu estava afastada pelo INSS, chegou uma carta para mim de demissão por justa causa. Essa pessoa estava tão desesperada, ele era tão louco, que ele me mandou embora por justa causa, afastado pelo INSS. E detalhe, o INSS, ele verificou, eu fui afastada por doença ocupacional. Então foi caracterizado que a minha depressão foi devido ao assédio moral que eu sofri na empresa. Conclusão, não teve jeito. Logo depois que eu recebi essa carta de demissão por justa causa, eu entrei com um processo trabalhista com o advogado do sindicato. Eles foram muito bons comigo, muito atenciosos, me deram bastante força. Pessoal, e outra coisa, que foi, porque assim, assédio moral você não consegue testemunha, raramente, a não ser que ele tenha praticado com outra pessoa que já saiu da empresa. Então eu pesquisei bastante sobre o assunto. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um diário de tudo que aquilo que a pessoa faz. Então na época, eu lembro que na época não tinha nem celular direito, que rede social não existia. Eu comprei um celular que gravava. E eu comecei a ir nas reuniões, gravava todas as reuniões. E eu anotava na frente deles, porque daí até o outro diretor começou a me humilhar também. Eu anotava na frente deles tudo que eles falavam pra mim. Você me chamou disso? Eu anotava. E eles não me mandavam embora. E a diretora não deixava pedir a conta. Eu falei: quer saber de uma coisa? Então agora eu vou afastar pelo INSS mesmo. Quando chegou nesse ponto onde comecei a ser humilhada em reunião. Entrei com um processo trabalhista onde o meu diário entrou como uma das provas. Essa pessoa que eu contei para ela, ela viu o quanto que eu sofri, ela viu o quanto que o sócio dela estava errado, e ela fez acordo comigo. Eu não vou mencionar o que foi o acordo, que eu acho que isso não vem ao acaso, mas foi um acordo muito bom para mim, porque ela sabia o quanto que eu merecia. Foi muito bom mesmo, mas nada cobriu o que eu sofri. Você sabe, quando você entra em depressão, a depressão ela é crônica. Hoje eu tô bem, mas você tem que estar sempre se vigiando. Então o que desenvolvi nessa empresa não foi legal.
eu tenho que agradecer muito pelo que eu passei pelaquela empresa antes disso tudo, que eu aprendi muito, eu desenvolvi muita coisa dentro da empresa, mas o que passei com esse diretor, eu não desejo a ninguém. Conclusão, com esse dinheiro do acordo, eu fiz redução, fiz bariátrica, porque eu fiquei com problemas de saúde físico também, além da depressão. Eu fiquei com picos de pressão alta, correndo risco de ter um AVC. Então, com o dinheiro da indenização, eu paguei minha bariátrica. E logo depois, eu não, juro, não chegou a 6 meses depois de que eu saí, que teve o acordo na justiça, foi dissolvida a sociedade. Foi dissolvida a sociedade, que um dos diretores descobriu que o outro estava fazendo e algo mais. Então, pessoal, o caos de hoje é pesado. Eu consigo falar hoje com bastante tranquilidade, porque eu sei que eu agi certo. Eu só podia ter agido um pouquinho melhor, ter pedido a conta e não ter contado nada. O que eu aprendi muito é que hoje eu não falo nada. Se eu tiver que sair, eu saio. Só falo assim, não, tô saindo porque já deu pra mim, entendeu? Então, pense bem o que você vai falar, para quem você vai falar. É uma dica que eu dou, eu falo isso para as minhas filhas. Não se metam em fofoca interna de empresa. Não se envolva, porque se você tá ali só de escutar, seu nome vai ser mencionado. Então, nem escute. A hora que ele vem falar alguma coisa pra você, fala assim, olha, eu não tô a fim de escutar isso agora não. Dá licença, eu tenho um monte de coisa pra fazer ali, tá? Então, o caos do RH hoje foi sobre isso. Eu vou colocar alguns posts no meu Instagram também, desenvolvendo mais sobre esse assunto de assédio moral. O meu Instagram é @eagora_dp. E eu tenho também o Facebook, que é o mesmo nome, então me sigam lá também. Divulguem esse vídeo para quem você acha que possa estar sofrendo assédio moral. E assim, outra coisa, pessoal, que vocês não sabem, donos de empresa, assédio moral, quem responde pelo assédio moral não é o empregado que cometeu, não é o assediador. Quem recebe o processo trabalhista é a empresa. Então, vocês precisam tratar de treinar, de ter um compliance dentro da sua empresa, de ter um RH ativo. Se você tem problema, vai falar com o seu RH. Quem sabe esse RH consegue resolver. Eu falo que comunicação é a alma do negócio. Você precisa se comunicar mesmo que você esteja com medo. Mas é o que eu falei. Veja se o seu RH ele está apto a receber essa informação e se ele vai conseguir resolver o seu problema. Tá bem? Eu tô aqui à disposição, caso mais alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa para colocar, alguma coisa que passou também de assédio, algum colega seu que sofreu assédio, você verificou e não pode ser testemunha, porque você ainda trabalha no local, pode perder emprego. Então, eu tô aqui para ajudar, tá? Um beijão para todo mundo, se inscreva no meu canal, curta um vídeo, que isso ajuda bastante, o YouTube começa a compartilhar o meu vídeo quando tem bastante curtidas. E um abração para todo mundo e até a próxima.